Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te apresentar as opções de 100 anos do Warren Buffett e a explicação dele de por que você sempre leva vantagem operando opções longas. Então vamos lá! Antes de eu te mostrar aqui na tela, vou pedir para quem já é parceiro do canal deixar seu gostei. Então vamos lá! Vou te mostrar nesse vídeo as opções de 100 anos do Warren Buffett. Vou te mostrar que ele opera opções, que ele tem cartas anuais que ele faz para os seus investidores que estão compiladas nesse livro. Vou te mostrar a crítica que ele faz ao Black-Scholes, que é o modelo matemático padrão para colocar preço nas opções hoje. E no final aqui eu te mostrar as opções de 100 anos. Caso você esteja chegando agora no mundo dos investimentos, Warren Buffett é basicamente o maior investidor do mundo. O patrimônio dele aqui, dá uma olhada como que foi durante a vida dele. Hoje ele é uma das pessoas mais ricas do mundo, tá? Então aqui só para você ver como foi o crescimento. Todo investimento ele cresce de maneira exponencial, então o começo é devagar e com o tempo cresce, como você pode ver aí na tela. Hoje ele é o 7º homem mais rico do mundo, né? Homem eu quero dizer pessoa, né? Tem mulheres aqui também. Hoje a fortuna dele é avaliada em 100 bilhões de dólares. E é legal de notar que ele já doou parte desse dinheiro. Ele e o Bill Gates já doou boa parte do dinheiro dele e já multiplicou tanto que ele continua entre os primeiros aqui mais ricos do mundo. E aqui, caso você queira aprofundar sobre as operações que o Warren Buffett fez na vida dele com opções, a gente tem informações públicas e eu já fiz 2 vídeos relacionados a isso. São esses 2 vídeos aqui que você pode encontrar no canal. Só coloca esse nome aí no YouTube que você vai achar. Ele faz algumas operações muito interessantes com opções. Ele basicamente, como eu escrevi aqui, ele é um gênio das opções. Ele entende basicamente toda a sistemática e ele sabe onde estão as falhas do modelo das opções para ele poder aproveitar. E basicamente, só para resumir, as operações que o Warren Buffett mais gosta são vendas de puts e opções longas, porque essa combinação ele entende que saem bastante vantajosas e no vídeo de hoje você vai entender o porquê, todo racional. E caso você também não entenda a sistemática dele, o Warren Buffett, ele começou lá atrás, juntou alguns investidores e começou a gerir, a investir o dinheiro dele e de outras pessoas em troca lá de uma taxa de administração. Depois, esse entre aspas, fundo de investimento, esse clube de investimento, virou a Berkshire Hathaway, que é uma das maiores empresas do mundo hoje. É uma empresa que tem aí décadas e décadas de vida e uma rentabilidade ao longo prazo muito grande. E todos os anos ele faz cartas explicando os investimentos que ele fez, como que foi o ano, se o ano foi difícil, se o ano foi fácil, e ele explica o racional das suas operações, porque ele faz uma série de coisas interessantes. Então existe essa coletânea de cartas que ele fazia uma vez por ano. A gente tem cartas de 1979 até 2018 e todas elas estão compiladas aqui nesse livro. E alguma das cartas ele fala de opções porque eventualmente ele fazia operações com opções. Ele fez operações com opções, por exemplo, em Coca-Cola, ele fez no índice S&P e tem muito conhecimento nessas cartas. Ele é bastante didático e ele entende de maneira bem profunda. Eu recomendo você aprender com ele, tá? Esse livro aqui é bem interessante. E nesse livro aqui, que são as cartas, né? São as cartas divididas por assuntos. Algumas das páginas são sobre opções e sobre o modelo Black-Scholes. Então aqui, ó, se você quiser, vou deixar o link do livro aí na descrição. É um livro que eu gostei bastante e basicamente é só a coletânea das cartas, tá? Não é uma interpretação, não é outra pessoa escrevendo. São cartas escritas diretamente pelo Warren Buffett. E aqui ele é uma pessoa muito sofisticada ao mesmo tempo que ele é bastante didático. Então é legal você entender as críticas dele ao Black-Scholes para você, na sua vida, nos seus investimentos, começar a entender aonde que você tem uma espécie de dinheiro fácil para você ganhar nas opções. Então, vou colocar o vídeo aqui da crítica dele ao Black-Scholes e o que ele pensa sobre opções. Tem um videozinho aqui de uma reunião que ele também fez, ele tem reuniões anuais com os acionistas. Então esse vídeo aqui tá no meu TikTok, vou colocar aqui para você ver. Yeah, Charlie and I have thought about options all our life. I mean, my guess is Charlie was thinking about that in grade school. And I think what Charlie said is that last year is that for longer term options in particular, Black-Scholes can give some silly results. I mean, it misprices things. We made one, as I mentioned last year, we made one large commitment that basically was
had somebody on the other side of it using Black-Scholes and using market prices, took the other side of it, and we made $120 million last year. Então é interessante de você ver o seguinte, ele percebe que o modelo Black-Scholes erra, e o fato do Black-Scholes errar é uma oportunidade para ganhar dinheiro. E ele já fala ali que principalmente em opções longas são os resultados mais estúpidos, são os maiores erros do Black-Scholes, ou seja, estão as maiores oportunidades de se ganhar dinheiro. Então, caso você não saiba, Black-Scholes é um modelo matemático para dar preço nas opções. Você não deve ter noção, mas a coisa, quando criaram, foi tão revolucionária que as pessoas envolvidas ganharam um prêmio Nobel de Economia. Aqui só para você entender, esse papelzinho que está falando que eles deram o prêmio aqui Nobel ao Merton, que ajudou no modelo, o Scholes, e aqui fala em colaboração com o Fisher Black, por isso que é Black-Scholes, né? O Black e o Scholes é o nome do outro professor aqui. Então eles fizeram esse modelo para calcular opções de ações e isso mudou tudo no mercado. Isso aqui foi mega poderoso, só que o modelo que hoje é usado ainda hoje para precificar as opções, se a gente vai fazer operações, principalmente opções longas, a parte contrária calcula os preços usando esse modelo. E como o Warren Buffett já falou, tem erros. Então a gente tem a oportunidade até hoje de se aproveitar dessas falhas para ganhar dinheiro. E só para te provar que até hoje esses preços do Black-Scholes manda nas opções, eu vou abrir o Profit aqui e te mostrar um preço ou outro para você ver o preço do último negócio e o preço do Black-Scholes, como eles são perto. Então dá uma olhada aqui na minha tela. O último negócio dessa opção aqui para 2024 de Petrobras é uma opção, uma call, que a Petrobras tinha que subir uns R$10 para ela realmente começar a funcionar, só que ela é de 2024. O último negócio foi a R$ 6,72. E se a gente faz o cálculo do preço dessa opção na calculadora Black-Scholes, que é usando o modelo que eles criaram, dá o preço aqui 6,71. Então é muito interessante ver que até hoje quem que manda nos preços das opções é o Black-Scholes. Então se o mercado está usando esse modelo e esse modelo é falho, existe espaço para a gente ganhar dinheiro em cima disso. É isso que o Warren Buffett fala. Ele fala, sempre que uma parte contrária quer operar uma opção longa com ele e essa parte contrária, ou seja, um banco ou um outro investidor, essa pessoa está usando o Black-Scholes para fazer as contas, o Warren Buffett fala que fica feliz de fechar negócio, porque ele sabe que ele está levando vantagem, ele sabe que ele tem dinheiro para ganhar em cima disso. Então, para você entender, até hoje o Black-Scholes manda no preço das opções, principalmente as opções longas. E essa frase que eu estou te mostrando aqui na tela é uma frase do livro em uma das cartas do Warren Buffett. Ele diz, tanto Charlie quanto eu acreditamos que o Black-Scholes gera valores totalmente inadequados quando aplicada a opções longas. Então você vê que ele fala na reunião e ele escreve na carta exatamente a mesma coisa. Essa frase aqui é da carta dele de 2010. Então segue nesse racional. O Warren Buffett domina completamente as opções, ele sabe que a matemática de longo prazo das opções é toda errada e você pode usar isso a seu favor para ganhar dinheiro. Então o que o Warren Buffett faz? Para provar que o modelo não funciona, ele traz para a gente o cálculo de uma opção de 100 anos. E aqui a gente vai tentar entender, poxa, será que isso faz sentido ou não? Ele pega 100 anos porque ele diz o seguinte, para testar uma teoria, em geral é útil conduzi-la a extremos. Se eu não me engano, isso está na carta de 2008, caso você queira ler depois. Então ele pega esse exemplo da opção de 100 anos e você vai perceber como que o modelo matemático erra e a gente consegue ganhar dinheiro em cima disso. Então ele faz a seguinte hipótese, vender uma put, que é o modelo de operação que ele mais gostava. Então uma venda de put com notional de 1 bilhão. O que é notional de 1 bilhão? Se ele fosse exercido nessa venda de put, ele teria que comprar 1 bilhão de reais da ação ou ativo em questão. Qual ativo que ele vai usar? Ele vai usar o S&P, que é o índice da Bolsa Americana. O vencimento dessa put é de 100 anos. O strike da put é na linha do dinheiro, ou seja, se o mercado subir, essa put já vira pó. Se ela subir, chega lá no final acima do preço atual que está,
ela vira pó. Abaixo ela vai dar prejuízo. Então o strike é ATM na linha do dinheiro, no preço atual do índice. E o prêmio, qual que é o prêmio dessa opção? É 2,5 milhões utilizando o Black-Scholes. Então vamos entender, ele vende uma put do S&P para ser exercido em 100 anos e ele tem um notion, se ele for exercido ele vai ter que comprar $1 bilhão de S&P. Beleza, então se ele não for exercido, ele fica com 2,5 milhões e esse dinheiro fica para ele de graça. Se ficar abaixo do preço atual, por exemplo, o índice está aqui, se ficar acima, ele ganhou 2,5 milhões depois de 100 anos, né? Que realmente é contabilizado o lucro. Abaixo do preço atual, tem o preço aqui atual. Se o índice, depois de 100 anos, ficar abaixo, aí gera prejuízo para ele e esse prejuízo vai aumentando até que, se o mercado inteiro quebrasse, o S&P chegasse a zero, ele poderia ter $1 bilhão de prejuízo. Então, parece estranho, né? Ganhar só 2,5 milhões para arriscar $1 bilhão. Mas olha só que interessante. Olha a análise que ele faz. Se você tiver 2% de inflação só por ano, já faria $1 se tornar 0,14, ou seja, se os 100 anos passar, a economia não melhorar, não acontecer nada, simplesmente tiver inflação, o preço atual do índice vai valer cada vez menos, ou seja, para ele reajustar a inflação, o que é normal, o que acontece, tá? O índice sempre reajusta a inflação. Tudo bem que tem o crescimento das empresas também, mas só para você ter uma noção, em 2002 o índice brasileiro era coisa de 15 mil pontos, uma coisa assim. Depois a gente pode até mostrar aqui na tela. Mas sempre cresce, o índice nunca vai ficar parado num preço estático. Então só da inflação já faria ele ter lucro. Olha que louco. E isso não teria muita margem de dúvida, porque cai aqui cerca mais de 80% do valor do índice iria cair só com a inflação. Ou seja, o índice teria que multiplicar aqui às vezes por 6, por 7, por 8 para corrigir a inflação. Então só a inflação já faria ele já ter 100% de lucro na operação. E pensa o seguinte, em 100 anos, você acha que as empresas não vão aumentar os seus lucros, não vão crescer? Tem a questão do lucro acumulado. Nos Estados Unidos, eles nem pagam dividendos, né? E o que é lucro acumulado? As empresas trabalham, elas lucram e elas distribuem dividendos ou elas recompram as próprias ações. Esse lucro acumulado faz o valor do índice crescer muito. Para você ter uma noção, ele fala no livro que o Dow Jones multiplicou 175 vezes no século XX, simplesmente, principalmente pelos lucros acumulados. Então olha que louco, no século XX o índice multiplicou 175 vezes. E nessa operação, para você ter prejuízo, o índice tem que cair em 100 anos. Como que isso faz sentido? A realidade, o que ele diz aqui? Que o modelo está falando um preço errado, deveria ser um prêmio bem menor. Porque desse jeito fica muito fácil de ganhar dinheiro. Então olha que louco. E ele fala o seguinte então, que ele acredita que em 100 anos a chance do índice cair é muito menor que 1%. Em 100 anos é praticamente impossível o índice cair. Então essa operação ela praticamente é impossível de dar prejuízo. Esse é o primeiro ponto e ele tem ainda um segundo ponto. Só da inflação já faria a operação dar lucro, 100% de lucro ainda com margem. Os lucros das empresas também faria essa operação dá 100% de lucro com uma margem gigantesca. E olha que louco, mesmo assim, mesmo que a chance de cair é muito baixa, vamos supor que caiu, a economia americana quebrou, né? Para o S&P ir para zero, a economia tinha que ter quebrado. Mas vamos supor que o S&P foi para zero, ele teve que ser exercido, pagou 1 bilhão na venda de put depois de 100 anos e esse 1 bilhão virou zero. Então ele perdeu 1 bilhão 100% de prejuízo ele teve na operação. Pensa o seguinte, ele teve 100 anos para investir 2,5 milhões de dólares. Qual que é a taxa que a gente precisa investir 2,5 milhões de dólares para passar 1 bilhão e você, mesmo que a operação desse 100% de prejuízo, o fato de você ter investido o seu dinheiro que você ganhou, o prêmio, o fato de ter investido o prêmio, já seria o suficiente para você ter lucro. Olha aqui a conta. Então, se você começa com 2,5 milhões, não coloca nada de aporte, a taxa para passar de 1 bilhão e você ter lucro é uma taxa de 6,2% ao ano.
que é uma taxa baixa. O Warren Buffett faz em média ali 19, 20% ao ano, numa média nos últimos 50 anos, sei lá quantos anos, 60 anos aí. Então para ele 6,2 é uma taxa ridícula. Então se ele investe 2,5 milhões por 100 anos, mesmo se a operação desse toda errada, que é algo praticamente impossível, ele ainda conseguiria sair na operação com lucro. Então se ele investir o dinheiro por 100 anos, ele consegue ter lucro, mesmo que a operação sozinha tivesse dado completamente errado. Olha que louco. Então é uma operação que, se a gente leva para o extremo, para a gente ver as falhas do Black-Scholes, a gente vê que é impossível de dar prejuízo, e mesmo se desse, se você investisse o dinheiro que você recebeu, você teria lucro. Então, de todas as formas, você teria lucro nessa operação, e o Black-Scholes dá esses preços. Quanto maior o tempo do Black-Scholes, mais ridículo fica o preço que ele te dá. Então, é como eu te falei, dá uma olhada na minha tela, com uma taxa de 6,2 ao ano, você teria lucro, mesmo que caísse, né, o índice, o que é absurdamente improvável, e perdesse tudo, que é mais impossível ainda, e perdesse 1 bilhão. Você ganharia mais de 1 bilhão se tivesse investido o dinheiro, o prêmio que você recebeu. O que Warren Buffett fala? Que a fórmula do Black-Scholes, ele usa a volatilidade histórica. O que é isso? É o quanto que a ação costuma variar. Só que essa volatilidade histórica tem um prazo. O quanto ela varia dentro de um prazo não serve para ver o futuro. Isso no curto prazo faz sentido, mas conforme o tempo passa, as ações não são aleatórias. No longo prazo, as empresas crescem, elas trabalham, tem um monte de gente trabalhando, elas dão lucro. Então você pega o índice, que é a média das principais empresas americanas, esse índice sempre vai crescer, seja por lucros acumulados, o que tem um efeito gigantesco, seja pela própria inflação. Então a volatilidade para prever o futuro é irrelevante no longo prazo. A volatilidade não serve como um parâmetro para avaliar prazos grandes. A partir de 1 ano e meio, 2 anos, a conta já começa a ficar toda distorcida. E o Warren Buffett, ele faz contratos personalizados, ele opera muitas opções flexíveis e consegue fazer contratos para 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. A gente tem aqui informação que ele faz contratos de opções para 20 anos. Então, basicamente, é um dinheiro de graça na visão dele. Então, qual que é a conclusão? Que essa operação ela teria praticamente 100% de chance de ter 100% de lucro. E, além disso, se desse 100% de prejuízo à operação, que isso é impossível, precisaria somente de investir o prêmio numa taxa de 6,2 para compensar esse prejuízo e você ter lucro. E a nossa conclusão, e a conclusão do Warren Buffett, é que o Black-Scholes sempre erra nas opções longas. Então, quanto mais longas as nossas opções, maior a chance estatística da gente acertar, principalmente se a gente operar para cima. E aqui a gente pode usar os mesmos argumentos do Warren Buffett, seja pela inflação, porque a empresa ela repassa os preços quando existe inflação, então ela tem uma correção de inflação natural, a maioria das empresas, né? Os seus valores são corrigidos pela inflação naturalmente, e se elas crescem, se elas lucram e esses lucros aumentam, esses lucros se acumulam e a cotação, o preço dela tende a aumentar, o que favorece todas as nossas operações com opções com viés de alta. Então é essa lição que a gente fica hoje, que o Warren Buffett passa pra gente. E só para você ter noção, dá uma olhada aqui nessa notícia, eu vejo que muitas pessoas não têm consciência disso, né? Eu perguntei esses dias quanto que era a bolsa em 2002 e as pessoas não sabiam me responder, sempre me falavam valores altos. Dá uma olhada aqui. Em 2002, o índice, né, Ibovespa estava em 11 mil pontos. 11 mil pontos. Hoje a bolsa ela está barata e ela está a 110 mil pontos, alguma coisa assim, né? Vamos ver o Ibovespa hoje. Hoje está em 110 mil pontos. Então, desde 2002 até agora, a bolsa multiplicou por 10 e hoje a bolsa ainda está barata. Então, é isso que o modelo de precificação das opções não entende, tá? Essa correção, essa sempre tendência de alta das ações e dos índices e das bolsas. Então, por isso que a gente ganha bastante dinheiro aqui, a gente tem estatisticamente ganhos legais operando opções longas. É isso, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, que eu tenha aberto um pouquinho a sua mente. Se você gostou, deixa aquele gostei que ajuda bastante o canal e ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Se você for novo aqui no canal, você pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações
para você saber quando a gente liberar vídeos novos. Muito obrigado, meu amigo investidor, por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.